Vou trazer detalhes, bastidores, vou repercutir uma notícia exclusiva que eu trouxe, hein? Luiz Guilherme, joia da Academia de Futebol do Palmeiras, mais um garoto vendido. O Luiz Guilherme tem tudo acertado com o West Ham da Inglaterra e eu vou trazer esses detalhes para vocês. Mas antes, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Trouxe em primeira mão, você viu primeiro aqui comigo, Luiz Guilherme vendido, acertado, tudo encaminhado com o West Ham da Inglaterra. Jogador de 19 anos, que é cria da academia, né? O jogador, ele foi ganhando espaço no time do Palmeiras, ele foi ganhando cada vez mais confiança na equipe principal. Na base ele destruía, né, junto com o Estevão e junto com o Endrick, era um trio ali que chegou, né, no último jogo do Endrick, eles jogaram juntos ali, foram escalados os três ali pelo Abel Ferreira, e é um jogador que chegou no ano passado, mas chegou ainda muito tímido, né? Foi um jogador que precisou de um tempo de adaptação. Quando eu falo tímido, chegou assim, ele tem muita bola. O Luiz Guilherme tem potencial para ser um dos grandes craques aí do futebol brasileiro. Mas quando eu digo tímido, é um pouco também pela personalidade dele. Eu convivo com esses meninos aí em jogos e tal, beira de campo, né, entrevistas. O Endrick é um showman, é aquele moleque lá, descolado e tal. O Estevão é um moleque já mais driblador, é um moleque que tira onda também. E o Luiz Guilherme é um moleque mais na dele, né? Um moleque mais retraído. Então, quando ele chega no profissional do Palmeiras, ele sente um pouco essa questão da adaptação. Você olha pro lado, tem um Rony, tem um Veiga, tem um Gustavo Gomes, tem um Everton, os próprios moleques que já estavam ali, né, destruindo e tal. E ele, né, se sentiu um pouco e o Abel Ferreira, obviamente, percebendo isso, foi, né, trabalhando essa construção dele no time principal. Aí chega, né, essa temporada, o Campeonato Paulista, ele começa a jogar bem, sendo decisivo em Libertadores, sendo decisivo em Campeonato Paulista, sendo decisivo em jogos importantes. Então, claro, um jogador que já despertava o interesse do mercado, e olha, tinha Mônaco atrás, clubes da França, clubes, né, ingleses também, né, e o West Ham era um deles. E o West Ham começou a monitorar a situação, começou a conversa aqui, conversa ali. Vieram para cá, né, os integrantes do West Ham para acelerar o processo dessa negociação. Muito da escolha da família, muito da escolha do jogador, Premier League, morar, né, na Inglaterra. O West Ham foi um clube que agradou muito todas as partes. Né, os empresários do Luiz Guilherme, que são empresários muito sérios, que são caras que trabalham com grandes jogadores, por exemplo, trabalhou com o Rodrigo Caio, né, o próprio Arthur, né, são jogadores assim que tiveram uma vivência, né, em conquistas de Europa, no caso do Arthur, que está na Europa, o próprio Rodrigo, né, que saiu do Santos nas mãos dos mesmos empresários hoje do Luiz Guilherme e fizeram essa negociação com o Real Madrid. Então, assim, hoje não trabalham mais, mas esse primeiro momento eles foram levados pelas mãos desses empresários que hoje estão trabalhando com o Luiz Guilherme. Então, houve assim um fechamento, uma coisa assim bem avançada, bem tranquila, e os valores, né, chegam à casa dos 30 milhões de euros, né? Aproximadamente 170 milhões de reais. E aí tem os bônus variáveis, 20% do jogador, 20% dos direitos econômicos, os direitos federativos do jogador ainda vão ficar com o Palmeiras. Então pensa numa situação, você torcedor do Palmeiras está revoltado aí que vendeu barato e tal, o Palmeiras vai ficar com 20%. Imagina se você vende o jogador, ele sai do West Ham, vai para um clube maior da Inglaterra ou para um Barcelona, um Real Madrid e tal, comprado por 30, vendido por 60, 70, né? O Palmeiras tem 20% desse valor, de um moleque que certamente vai estourar, e a gente torce para que ele estoure, porque ele é um grande jogador, além de ser um moleque muito gente boa. Então, assim, é um negócio que o jogador decidiu, aceitou, a palavra do jogador nesse momento conta muito, e ele quis o West Ham, e quando o jogador tem a palavra, tem o desejo, a negociação ela caminha muito nesse sentido. Então o Palmeiras fica com 20% do jogador, o jogador é vendido por 30 milhões de euros, são 170 milhões de reais. Se você pegar ali 400 milhões do Endrick, mais 360 que foi do Estevão, mais 170, é o trio do bilhão.
é o trio do bilhão, fora os 20%, né? Que daqui para frente você vai somar ainda esses 20% nessa conta do bilhão, né? Então assim, não é uma conta fechada agora, 170, 360, mais 400. É uma conta que ela pode aumentar daqui a uns anos, porque se o moleque arrebentar, você coloca mais essa conta. Pode bater 1 bilhão. Então assim, é um negócio que as crias da academia estão trazendo muito lucro para o Palmeiras, né? Não seria diferente, e jogadores que ficam pouco no Brasil, né? Mas é assim em todo clube. Vamos pensar, grandes jogadores que ficaram um pouco aqui. Eu me lembro agora, recentemente no São Paulo, Beraldo, ficou pouco, né? Ficou 1 ano, ganhou um título e tal, o Luiz Guilherme também ganhou título. Então assim, uma pena para o futebol brasileiro, mas as cifras são milionárias e o mercado funciona assim. Então, o acordo está muito próximo, né? Faltam detalhezinhos. O acordo entre o jogador e o clube, tudo certo. Palmeiras e West Ham acertando os últimos detalhes aí desses 30 milhões de euros, mais os 20% que ficarão com o Verdão. E aí, gostaram? Curtiram? Bota aqui, ó, comentários aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. Atlético Mineiro ou River até a semifinal vai decidir fora. O que, na minha visão, também não muda nada, porque se o time estiver jogando bem, ele se classifica jogando no Monumental ou não, e contra o Atlético também. O problema é que o time não está jogando P nenhuma. Nicas. P nenhuma, e hoje Abel a gente vai falar sobre isso. O Abel acho que tá tudo bem, tá jogando muita bola. O Abel tá vivendo num mundo dele que é um mundo super especial, né? Precisa ver qual é o mundo que ele tá vivendo, né? Se é o mundo árabe ou o mundo Palmeiras, né? Tem isso, vamos falar, porque até agora não desassociou a história. Flavio, depois da história do contrato, dali pra frente, existe uma grande interrogação nas próprias convicções dele em relação ao que está sendo apresentado em 2024. Aquilo ali é um reflexo puro, nítido, é um suco de incoerência, que é o Palmeiras em campo. O Palmeiras é um time completamente incoerente, é um time desfigurado. Se você pegar hoje a camisa do Palmeiras, tirar e colocar a camisa de um time da Série C apresentando o futebol que o Palmeiras joga, é a mesma coisa. Tão ruim assim? Tão ruim. Por exemplo, você pega a camisa do... Pô, sei lá, né? Que é sacanagem. Maranhão. Tá bom, não vou dar nome. O Bode Gregório. Exato. Vai, pega o Bode Gregório. Né? E coloca. E substitui pelo que o Palmeiras tá fazendo hoje. Se você não contar que é o Palmeiras, as pessoas não veem diferença nenhuma. Nenhuma. Né? Aliás, nos últimos 11 jogos, em 6 partidas, o Palmeiras sequer marcou gol. Quantos jogos? Nos últimos 11 jogos, em 6, ou seja, na maioria, o Palmeiras não marcou gol, Flavinho. Gol. Um gol. Finalizou pouco, né? Mísero gol. O Palmeiras no estado de São Paulo não fez gol no Campeonato Brasileiro. Jogando Morumbi, jogando Allianz Parque, jogando... Não adianta ter 70% de posse de bola, né? Não, que ele alega. Isso aí não adianta nada. Mas a questão é que é uma posse de bola na defesa. E uma posse de bola estéril, inútil. Né? O Palmeiras apresenta um futebol pavoroso em 2024. Mas ganhou o Paulista. Como ganhou? Qual é a condição dos rivais no Campeonato Paulista? O que o Palmeiras tem apresentado no Campeonato Brasileiro? Mas a Libertadores com 14 pontos. Como alguns jogos também foram somados? Né? Hoje, será que a Libertadores é esse grande bicho-papão na primeira fase? Ao ponto de um time com orçamento do Palmeiras não ter que somar minimamente 13, 14 pontos? Que é o básico do básico para uma equipe. Com quantos? 14. Né? Então, assim... E não é em termos de números, né? Só números. Pô, legal, tá classificado a terceira melhor campanha. Tal. Eles estão falando de produção de futebol. Produzir um futebol. Desempenho, né? Agora, o Facinca, me permite uma coisa. Só um adendo até para te jogar. O Palmeiras é campeão em 2021 com a segunda melhor campanha da primeira fase. A melhor campanha foi o Atlético, o Palmeiras eliminou o Atlético no Mineirão. Aí você pode dizer, mas não fez a melhor campanha. Mas jogava mais, né? Então, é isso que eu tô dizendo. O time que joga bem, ele vai conquistar a classificação. Porque assim, essa história de jogar a segunda partida em casa é muito legal quando você também faz um primeiro jogo com resultado. Claro. Agora, você vai na casa do adversário, toma de 3. Não é o caso do Palmeiras, o Palmeiras não toma de 3. Mas tô inventando aqui um placar. Para você depois recuperar em casa, você tem que fazer o jogo super perfeito. O Palmeiras não está conseguindo fazer gol no São Lourenço. Agora, ontem o técnico do Palmeiras
deu uma estocadinha no São Palmeiras Lourenço. não fez gol no Botafogo de Ribeirão, hein? Botafogo de Ribeirão. E tomou sufoco do Botafogo no primeiro jogo. Exato. Botafogo de Ribeirão que está muito bem na Série B, né? Tá mal. Eu errei. Eu achei que o Botafogo ia fazer uma boa campanha. Eu também. Hoje o Botafogo é simplesmente o Lanterna. O Lanterna. Mas olha só, ontem o técnico reclamou da postura o Abel reclamou da postura do time do Leandro Romagnoli. Ué. Gente, o São Lourenço sabe... Né? O São Lourenço sabe que tem um time inferior ao do Palmeiras. Ele vai na casa do Palmeiras, jogar de igual para igual, jogar aberto, ele vai perder o jogo. Claro. Então o Leandro fez o quê? Vou me fechar com uma linha de 5, tá certo. Uma segunda linha de 4, em alguns momentos até era uma linha de 6 com os outros 4 à frente. Nesse aspecto, o São Lourenço deu show ontem. Por quê? Porque é um time inferior, sabe das dificuldades que tem para enfrentar o Palmeiras, sabe dos problemas de jogadores, né? Porque não são jogadores estupendos. Quem que é o melhor jogador do time? Foi o Leguizamon lá, que ontem deu um chute que quase surpreendeu o goleiro Sim. Everton. O Bareiro, que foi um cara que tentou brigar ali, mas também recebeu poucas bolas. E no mais, jogadores medianos, mas com uma força de vontade incrível. Abel. O Remédio, o volante, o Meia, o Diay, o ala pela direita. Só. E o Campi, que é um bom zagueiro, mas ontem também e deu o Romanha, que é o grandalhão lá. Que dava porrada, deu porrada pra caramba. Porrada. Então, o que o Abel quer, Luiz? O Abel quer que o time do adversário chegue lá e fale, olha, tá aqui, olha, vamos jogar aqui aberto contra o Palmeiras. Ele é bem treinado, o time do São Lourenço é muito bem treinado para jogar dessa forma. E todo mundo sabia que viria fechado para pelo menos garantir o empate, resultado que classificaria o São Lourenço. É verdade que o árbitro ontem também gostou da cera do adversário. Pô, você fazer 2 alterações já nos acréscimos e ele não acrescentar 1 minuto a mais, tudo bem. Isso não é desculpa, tá? Claro. Tudo bem porque não é uma semifinal, né? Sim. Porque se é contra o Boca e o time tá precisando de vitória, a gente ia descer a lenha no árbitro do jogo chileno também. E é o que o Quesada disse, né, Flavinho? O Palmeiras somou 14 pontos, mas é um pouco enganosa essa pontuação também. A gente citou o jogo na ida do São Lourenço, o Palmeiras acha um gol, claro que é competência, Sim. mas ele não dominou o jogo lá em Buenos Aires. O jogo contra o Del Valle, no Equador, tomou um sufoco grande. O Palmeiras buscou um resultado que era improvável no talento dos meninos. Mas não foi uma atuação brilhante do Palmeiras. Então, e o que preocupa mais o torcedor é que agora ele vai perder o seu melhor jogador, que vai para a Copa América e depois para o Real Madrid. Vamos ver como o Dudu volta. Claro que é um grande reforço para o Palmeiras a volta do Dudu no segundo semestre, mas a gente não sabe como ele vai estar. Felipe Anderson também é um ótimo reforço. Existe expectativa, mas a gente não sabe como o cara vai se adaptar. Então, assim, o Palmeiras vai passar por uma transição agora forçada com a saída do Endrick, que é preocupante pro segundo semestre. O Palmeiras pode pegar um Flamengo nas oitavas. E vou dizer pra vocês, nós vamos ver, daqui a pouco a gente vai ver também a classificação de todos os grupos, tá? Pra gente ver já quem tá no pote 1, quem tá no pote 2 e, claro, faltando só o resultado do grupo do Grêmio, que o Grêmio ainda tem partidas por fazer. 2 partidas. Mas o Abel vai entrar no olho do furacão nesse Palmeiras agora sem o Endrick, diante de um mau futebol, etc e tal. O Abel realmente, porque ainda tem a história, né, Facincani, do contrato muito mal explicado. Muito mal explicado. E tem também esse estado de permanente tensão do Abel junto aos jornalistas que cobrem o Palmeiras nas últimas semanas. Vamos ouvir o Abel ontem falando depois do jogo. Houve atrito, o Facincani vai explicar daqui a pouquinho, mas vamos ouvir as explicações do treinador do Palmeiras. Vamos lá. Você está preocupado com o rendimento? Ou acha que é uma fase da temporada? Como é que você tem encarado essa... Mas estás a falar nesta competição? Oi? Estás a falar desta competição? Estou falando acho que de uma forma geral no ano, assim. Eu não sei se você... Mas você sabia que se nós ganhássemos hoje o jogo, podíamos estar à frente por golos marcados? Então, vai ser resultado e rendimento, né? São coisas que eu queria que você faça. Mas achaste a tua opinião que hoje jogamos mal, foi isso? Acho. Eu não acho. Eu acho que tivemos pela frente uma muralha que se meteu à frente da baliza e nós não conseguimos furar essa muralha. Nós tentámos, nós empurrámos o adversário para trás, tivemos 70, quase 80% de posse de bola e o nosso adversário defendeu-se. Eu acho que empurramos o adversário para trás, tiveram o adversário, não me lembro de uma oportunidade do adversário, seja o que a Guardiola disse, o meu sonho é jogar 90 minutos para o adversário não passe no meio campo. E nós hoje quase conseguimos isso, mas não conseguimos. Como te digo, eu tenho uma opinião diferente da tua. E disse daqui, eu acho que alguns de vocês não perceberam, acho que hoje a defesa se sobrepôs ao ataque numa muralha de 5 em cima da área, mais 4 na frente, e um na frente à espera de uma bola que pudesse sair, de uma bola parada, e não só isso, houve muita permissividade para o antijogo, é só isso. E aí, Facincani?
A pergunta foi do Leandro Boldaquian. Sim, foi muito repórter bem. Da Rádio Transamérica. Muito bem. Super educadinho, super Leandro, né? Xará é bom demais. Não tem problema nenhum. Foi. E Jornalista, o Abel né? não deu Jornalista um bom. coice exatamente, mas houve ali um certo confronto. Depois, só para explicar, o Leandro, logo depois da resposta, ele saiu da sala, o Boldaquian, né? Saiu da sala de imprensa, porque hoje todo mundo percebe tudo. Mas depois ele explicou, não foi por desrespeito ao Abel, Claro que nada não, disso. ele tá estava sozinho. sozinho lá fazendo a cobertura para a Rádio Transamérica e foi à Zona Mista ouvir o Hendrick, que daqui a pouco a gente vai falar dele bastante. A propósito, o Abel tem que ser mais correto e mais decente. E a assessoria do Palmeiras também tem que ser decente de falar pro Abel, gente, só tem um repórter que é permitido aqui. Então o repórter tem que entrevistar, para quem não sabe, você que tá do outro lado aí, tem que entrevistar num cubículo o técnico, depois tem que sair para a zona mista, porque senão perde os jogadores outra passando. Né? Então, vamos contextualizar. Eu acho que o Abel, você tem que ser um pouquinho mais honesto também, porque já fez isso com o Maurício Ferreira da Rádio Band News FM. Sim. E depois foi lá, conversaram, né? Então, vamos também tentar entender, né, todo esse processo aí da relação. E só uma observação ainda sobre isso. Que é um credenciado só por veículo, é isso? Não, pode ser até dois, mas aí só um pode entrar na sala, porque a sala não é muito grande, não sei o quê. Não pode ficar dentro de campo, tem que ficar na cabine. Às vezes não tem lugar pra ficar, tem que ficar no meio da torcida. Sim. Libertadores é uma baita de uma confusão, porque nós também somos um país tupiniquim nesse... Isso por conta de Libertadores, por tá conta cheio de de Libertadores. Mas protocolos, isso é culpa nossa também, porque a gente deixou a porta aberta pra essa Comebol aí, que também faz um monte de lambança, né? Agora, o Alexandre Matos é muito responsável por isso. E começou a blindar tudo. E aí o Palmeiras se comunica mal. Os caras não... Teve uma final de campeonato polícia há uns 4 anos aí que ninguém deu entrevista na semana. Uma puta de uma bobagem, sabe? Ninguém se comunica legal no Palmeiras. Não aparece ninguém pra falar sobre essa coisa da grana aí do Al-Sadd. Pô, que isso? O Palmeiras é muito grande pra se comunicar mal com o torcedor. Você, torcedor que não tá ligado nisso, eu não tô falando pra você. Eu tô falando pra aquele que quer saber a verdade que tá lá dentro, né? Porque tem uns aí que tem também, coloca aquele tapa-olho aqui, não querem saber de nada. Mas pra aqueles que querem saber, que é o nosso trabalho de fazer jornalismo, o Palmeiras tá errando muito. O Alexandre Barros se comunica mal. A Leila só aparece em alguns momentos. E por Anderson Barros. Anderson, sei lá. Você fez o mas é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Nesse sentido de comunicação com a imprensa, é tudo a mesma coisa. E tem gente do Palmeiras que foi pra CBF, vou estar acompanhando a Copa América. Se a gente tiver facilidade lá, vou dar pau no Edinaldo e nessa turma toda que chegou agora lá na CBF, tá? Vocês não acham que lá é Palmeiras, não. Lá é CBF, é seleção. Que se comunique melhor com o público, tá? Vocês se comunicam muito mal. Bom... Desculpa aí, Facinho. Não, pra mim é o seguinte. Criou-se uma divisão muito perigosa no Palmeiras, na torcida, que é a divisão dos que torcem pro Abel, dos que torcem pro clube. E no Palmeiras só interessa os que torcem pro Abel. Então, os que torcem pro Abel são os que, em qualquer momento, diante de qualquer fato, é ele e o resto. E ele encarou esse personagem de uma forma muito séria, ao ponto que a gente tem visto que nos últimos tempos, ele tem mais se perdido em explicações e posturas do que, de fato, aquele cara que chegou ao Palmeiras com uma argumentação perfeita, com um nível de trabalho acima da média, um cara com uma transparência invejável, com uma versatilidade e principalmente com uma meritocracia que rendeu ao Palmeiras os títulos que a gente acompanhou. Só que em alguns momentos isso pode se tornar também um grande problema. Por quê? Porque esse personagem, Abel Ferreira, né? Que hoje se apresenta publicamente, ele pode querer transparecer ser maior do que a própria realidade do Palmeiras e dele. E aí, meu amigo, da mesma forma que você sobe, você cai. Cai não de perder emprego, mas cai no conceito, cai no moral, agora essa divisão cai na que você credibilidade. Tá, então, né, família, ficamos com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas, traga pelo jornalista André Hernan e com o pessoal da Placar TV, que trouxe informações exclusivas e atualizadas do Verdão.
Você que concordou com qualquer conteúdo desse vídeo, já chega deixando a sua opinião e deixe seu like para fortalecer o nosso trabalho de sempre estar trazendo vídeo diariamente aí do maior clube brasileiro. E para você não estar perdendo nada, já se inscreve no canal caso não for inscrito e ativa o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação neste conteúdo. Valeu? Agora a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Te vejo em breve no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Fui.